Solo Leveling foi, provavelmente, um dos animes mais aguardados de todos os tempos, e com ele surgiu um dos personagens mais incríveis dos animes, Sung Ji-Woon, o Monarca das Sombras. E se você ainda não conhece essa obra, pode se preparar, porque Solo Leveling é daquelas histórias que te prende do começo ao fim. Tem lutas épicas, reviravoltas de tirar o fôlego e um protagonista que vai de zero a herói, ou melhor, de zero a um nível Deus. E Jin-Woo é justamente esse cara. Ele começa como o caçador mais fraco do mundo e ao longo da história se transforma no ser mais temido do universo. Nesse vídeo a gente vai explorar a jornada dele. Desde os dias em que ele era apenas um caçador Rank E, sim, o nível mais fraco possível, até se tornar o Monarca das Sombras. Vamos detalhar cada um dos seus poderes insanos, como o sistema misterioso, a habilidade necromante e o exército das sombras. Então, se você é fã de Solo Leveling ou tá curioso para saber porque todo mundo fala desse anime, continua aqui comigo que a gente vai falar um pouco sobre essa história e sobre o seu protagonista, Sung Ji-Woon. Mas antes da gente falar dos poderes insanos dele, a gente precisa entender como tudo começou. Então vamos voltar lá pro início, quando Sung ainda era um caçador fraco e desprezado. Enfim, vamos lá começar com essa bagaça aí, vai. Gugu Gaga. Então vamos lá, no começo da história, Sung era conhecido como o caçador mais fraco do mundo. Sério, ele era um caçador Rank E, o nível mais baixo que existe. Enquanto os outros caçadores enfrentavam monstros poderosos, Sung mal conseguia sobreviver nas masmorras mais simples. Ele era tão desprezado que até os outros caçadores zoavam dele. Imagina só o nível da humilhação desse cara, né? Mas por trás dessa fraqueza toda, Sung tinha uma motivação muito nobre. Ele arriscava a vida em masmorras de baixo nível para sustentar sua mãe doente e a irmã mais nova. Ele era um verdadeiro herói anônimo, lutando contra todas as adversidades para cuidar da família. E é justamente essa humanidade que faz a gente se conectar tanto com ele desde o início. Tirando o fato de que ele é o protagonista também, né? Agora, a virada de história acontece durante uma missão aparentemente comum. Sung, como sempre, estava em uma masmorra de baixo nível. Porém, o que ele e seu grupo não sabiam é que estavam dentro de uma masmorra dupla. E aí é onde tudo muda. Eles são transportados para uma masmorra secreta e mortal, onde quase todo mundo morre. Sung usa sua inteligência para se manter vivo e ajudar os membros restantes a sobreviver. Porém, no final, mesmo sendo o mais fraco, mostra sua coragem ao se sacrificar para salvar os últimos companheiros que restaram. Ele fica para trás, servindo de sacrifício para que seus outros companheiros pudessem fugir. Nos últimos milésimos de segundo, quando tudo parecia perdido, uma notificação misteriosa aparece diante de seus olhos. A mensagem perguntava: "Você está qualificado para ser um jogador. Aceita, sim ou não?" Mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, Sung aceita. E é aí que ele perde a consciência. Quando ele acorda, está no hospital, aparentemente ileso. Até mesmo sua perna que ele havia perdido na masmorra está de volta. Mas algo mudou. Ele percebe que agora tem acesso a um sistema misterioso, que só ele pode ver. Esse sistema é tipo um tutorial de RPG, que só Sung tem acesso. Ele ganha missões diárias, recompensas para derrotar inimigos e a capacidade de aumentar seus status, força, agilidade, resistência, entre outros. A partir daí, Sung começa a subir de nível, enfrentando inimigos cada vez mais fortes e descobrindo segredos sobre o mundo dos caçadores e o próprio sistema. Além disso, ele ganha acesso a um inventário para guardar itens e habilidades especiais que o tornam cada vez mais OP. E é assim que a jornada de Sung começa. Ele vai de um caçador fraco e desprezado para um dos seres mais poderosos do universo. Mas claro, isso não vai acontecer da noite pro dia. Cada vitória, cada desafio superado mostra como ele cresce, não só em poder, mas também como pessoa. E é essa evolução que faz a gente torcer tanto por ele. E agora você deve estar se perguntando sobre os poderes dele, né? E é aqui que a coisa fica muito interessante. Vamos falar agora sobre o sistema misterioso e como ele transformou Sung em um verdadeiro fenômeno. Rapaziada, é aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Uma das coisas mais legais é que o sistema não só torna Sung mais forte, mas também mais estratégico. Ele precisa pensar em como distribuir seus pontos. Até porque no começo ele realmente não sabia fazer isso. O maluco estava atacando tudo em força. Ele precisa analisar quais habilidades deve priorizar e como usar seus recursos de forma inteligente. E é justamente essa combinação de força e estratégia que faz ele um caçador único. Ah, e tem mais uma coisinha. O sistema também dá a ele missões ocultas e desafios especiais, que são ainda mais difíceis, mas também mais recompensadores. E é assim que Sung começa a subir de nível rapidamente, deixando para trás aquele caçador fraco e desprezado que ele era no começo. Mas o sistema é só o começo. A verdadeira revolução acontece quando Sung descobre uma habilidade que vai mudar tudo: o poder de controlar sombras. E é isso que a gente vai falar agora. Se você achou que controlar alguns soldados sombrios já era incrível, prepare-se, porque Jin-Woo leva isso a um nível totalmente novo. Ele não controla só algumas sombras, mas cria um exército inteiro delas. E olha só, o exército é composto por alguns personagens mais icônicos de Solo Leveling. Um dos primeiros grandes nomes é o de Beru.
o inseto superpoderoso que Sung enfrenta durante o arco da Ilha Jeju. Jeju, Jejum, não sei falar o nome disso daí não. Depois de uma batalha épica, Sung derrota Beru e revive ele como um de seus soldados sombrios mais fortes. Beru não só mantém suas habilidades de combate, mas também ganha um upgrade, tornando-se um dos pilares do exército do Sung. Outro nome importante é o de Belion, o general mais forte de Sung. Ele é um dos soldados sombrios mais poderosos e lidera o exército com eficiência impressionante. Cada soldado sombrio tem habilidades únicas, e Sung usa elas de forma estratégica, combinando suas forças para enfrentar inimigos cada vez mais poderosos. O mais incrível é que Sung não só comanda esse exército, mas também evolui seus soldados, tornando-os cada vez mais fortes. É como se ele tivesse um exército personalizado, onde cada membro tem sua função específica e contribui para o poder total de Sung. Mas a evolução de Sung não para por aí. No auge do seu poder, ele se torna um monarca das sombras, um ser divino que tem controle total e absoluto sobre as sombras. E é sobre isso que a gente vai falar agora. E agora a gente chega no ápice da jornada de Sung, sua transformação como um monarca das sombras. Esse é o momento em que ele deixa de ser apenas um caçador poderoso e se torna realmente um ser divino. Ele não é apenas um caçador escolhido pelo sistema, ele é o herdeiro do Monarca das Sombras, um dos seres mais poderosos do universo. E quando finalmente ele aceita esse papel, tudo muda. Como um Monarca das Sombras, Sung ganha habilidades que vão além do que qualquer caçador pode imaginar. Fora as habilidades que ele já tinha antes de assumir esse papel. Ele pode teletransportar-se entre as sombras, aparecendo em qualquer lugar em segundos. Ele também pode criar dimensões sombrias, onde ele tem controle total sobre o ambiente e seus inimigos. E claro, ele tem um poder de destruição em massa, capaz de acabar com exércitos inteiros em um piscar de olhos. O mais impressionante é como Sung usa seus poderes. Ele não se torna um tirano, um destruidor ou um monstro como os demais monarcas. Ele usa sua força para proteger aqueles que ama e para manter o equilíbrio do mundo. Ele enfrenta inimigos poderosos, como os outros monarcas, e prova que é o mais forte de todos. E o que torna essa transformação ainda mais épica é o crescimento pessoal do protagonista. Ele não só se torna mais forte, mas também mais sábio e consciente de suas responsabilidades. Ele entende que o poder não é apenas para dominar, mas para proteger e guiar. Mas qual é o impacto de Sung como monarca das sombras no universo de Solo Leveling? Calma aí, pequeno jumento, porque é exatamente isso que a gente vai explorar agora. No universo de Solo Leveling, os monarcas são seres divinos que representam diferentes aspectos do poder, como fogo, gelo, bestas e, claro, as sombras. Eles estão em constante conflito com os governantes, numa guerra que define o destino de mundos inteiros. E o nosso Prota Sung, como monarca das sombras, não é apenas mais um desses seres poderosos. Ele é a peça-chave que redefine o equilíbrio de poder neste universo. Enquanto os outros monarcas buscam dominar e destruir, Sung usa sua força para proteger a humanidade e manter a paz. Sua ascensão como monarca das sombras não só muda o rumo da guerra entre os monarcas, mas também redefine o papel dos caçadores no mundo. Ele prova que é possível usar o poder para o bem, mesmo quando ele vem de origens sombrias. E o mais interessante é que Sung não faz isso sozinho. Ele conta com o apoio de seu exército das sombras, de seus aliados e, claro, de sua família. Ele mostra que, mesmo no topo, é importante ter conexões humanas e valores que vão além da força bruta. Bom, meus queridos, chegamos ao final do nosso vídeo sobre o Sung. Eu acho que esse vídeo ficou mais ou menos, né? Ficou bem resumido, mas acho que deu pra entender, né? O vídeo ficou bem resumido, mas eu espero que vocês tenham curtido e mergulhado nessa jornada incrível. Desde os dias em que ele era o caçador mais fraco da humanidade, até se tornar um dos seres mais poderosos do universo. A história de Sung é mais do que apenas uma sessão de poder. É uma lição de perseverança, superação e crescimento pessoal. Ele nos mostra que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível evoluir e se tornar alguém extraordinário. E eu sei que alguns irão dizer: "Ah, mas ele é o protagonista da obra e isso facilita muito a vida dele." Sim, isso é verdade. Ele sendo o protagonista faz com que ele tenha uma facilidade enorme em conquistar tudo aquilo que ele deseja. Mas uma coisa eu te digo, se você não é o protagonista de sua própria história, então algo está errado. E eu sei bem que a vida não é um morango como a ficção e a teoria acabam pregando. Porém, continue tentando. E eu tenho certeza, meu pequeno jumento, que um dia você irá conquistar tudo aquilo que deseja.